E essa questão social vai nos levar também uma reflexão aqui que eu penso que passa pela raiz do problema, né? Qual o valor da Bíblia na TNI? Eu conheço pessoas que flertaram, namoraram e se entregaram à TNI de corpo e alma no Brasil. Eu hoje já não estou mais no Brasil, estou em Moçambique. Aqui a gente não vê a TNI com força, mas a gente vê uma praxe missionária voltada no tirar foto para conseguir recurso. Então, as pessoas, quanto mais pobreza, assim, eu costumo dizer que pobreza e corrupção política são fontes de lucro. Alguém está lucrando com isso, eu estava até falando antes de ontem com um muçulmano aqui sobre isso. Alguém está lucrando, então não vai preocupar, o político não vai criar política pública para erradicar a pobreza ou para tratar a pobreza de uma forma mais decente, mais justa, mais igualitária e tudo. Não. Pobreza, ainda mais para países como esse aqui, pobreza é fonte de renda aqui. Traz investimento de fora e esse investimento fica nas mãos de gente poderosa, ele não desce para as camadas oprimidas. Mas, assim, quando a gente olha para a questão é as lentes como as quais as pessoas utilizam para poder fazer esse tipo de leitura, até mesmo da igreja. E aí entra a questão dos proponentes da TNI. Eu vejo alguns com um discurso até fantasiado, de certa piedade, e até acredito que algumas dessas pessoas são sinceras nas suas aspirações de justiça social e tudo, mas a leitura, como você bem pontuou lá atrás, ela não emana das escrituras. E esse é um ponto para a gente pensar aqui também. Qual a sua opinião sobre isso? Eu vou dizer para você, desculpa, tentar ser mais objetivo nessa fala aqui. Eu acho que o problema, o valor da Bíblia na TNI, tem pessoas, como você falou, que é sincera e às vezes até entenderam a demanda, saiu, não se identifica mais. Mas olhando na massa, na maioria, eu percebo que o valor da Bíblia, eu entendo que é quando nós somos escravos do texto bíblico. Quem valoriza a Bíblia é subserviente a ela é prática. Ela é esses princípios hermenêuticos que nós temos. Então, quando eu digo que os proponentes da teologia da missão integral, eles são mais pró a uma exegese cultural, inclusive da hermenêutica do contexto, está em primeiro lugar do que a exegese bíblica, aí, para mim, eu penso que o valor da Bíblia ele é bem diminuído, sabe? Não que a Bíblia, ela, na hora de interpretarmos para poder aplicarmos com qualidade e contextualizarmos, não que ela não precise olhar a exegese cultural. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer o seguinte, eu estava conversando com um dos proponentes que eu já citei aqui, e ele falando sobre o Sermão da Montanha. Então, quando eu olho para o Sermão da Montanha, quando Jesus diz, bem-aventurado é aquele que perseguindo, mentindo, disserem todo mal contra você, perseguirem por causa do meu nome. Tem uma forma de eu olhar para aquilo ali. Aquilo tem um preceito ético? Tem, mas tem um preceito espiritual muito mais evidente do que necessariamente a ética somente. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu analiso, eu tenho que olhar o que o texto diz, não o que a comunidade interpreta. E quando eu trago Bíblia, eu trago um valor hermenêutico. Qual é o valor da Bíblia para a TNI? Na TNI? É que a hermenêutica deles está eivada de vícios, de erro teológico, porque eles estão amparados numa hermenêutica do contexto, numa exegese cultural, estudando a cultura e dando mais valor ao que a cultura apresenta como categorias de valor, como eu já falei, sociais, marxistas, filosóficas, existenciais, do que o que o próprio texto bíblico nos apresenta. Então, nesse sentido, como Paulo falou para Timóteo, pode falar. Você acha, nesse ponto aí, desculpa te interromper, mas eu quero perceber aqui, como diz em Moçambique, a sua opinião. Você acha que, nesse ponto, a TNI bebeu na questão do eixo hermenêutico, mais na questão do liberalismo teológico ou ali na neo-ortodoxia? Tem gente que não diferencia, mas, teologicamente falando,
existe classificação diferente para o liberalismo e para a neo-ortodoxia. Você acha que foi mais para a neo-ortodoxia, ela bebeu mais lá no seu eixo hermenêutico, ou ela foi direto lá no liberalismo teológico? Rapaz, eu acho que aí a gente teria que falar assim, a resposta que ele diz dentro do direito, né? Depende. Depende de qual referente, né? Porque ele pode ser, se eu pegar um referencial, ele pode ser mais próximo do liberalismo e outro pode ser da neo-ortodoxia. Mas na minha análise, num todo, eu acho que eles bebem mais da neo-ortodoxia do que necessariamente da teologia liberal, né? Nessa realidade, experiencial, né? Nessa realidade do contexto, eu acho que tem muitos deles até que tem, nós podemos dizer assim, uma pegada ortodoxa, de fato, mas aquilo que você já pontuou aqui, né? De nada adianta a ortodoxia, o Dr. Martin Lloyd-Jones dizia que uma igreja pode ser perfeitamente ortodoxa e perfeitamente inútil, né? Ela tem que ser ortodoxa e ortopraxa, né? E eu adicionaria, hoje, como muito bem de outros teólogos, que ela tem que ser ortopática também, né? Tem que criar ambientes de comunhão. Enfim, Charles, eu acho que está mais perto da neo-ortodoxia. Então, para mim, o problema, o valor da Bíblia na TMI, para não me alongar tanto, é que ela não tem um valor que ela deveria ter, como os reformadores trabalharam ali, os solas, o sola escritura, ela deveria não apenas estar num discurso bonito, mas ele tem que ser proeminente. A partir do momento que uma confusão teológica, uma percepção hermenêutica diferente, uma interpretação esteja diferente, que me faça olhar apenas para o contexto, eu tenho que olhar primeiramente para o texto. E mais uma vez eu repito, eu ouvi de um proponente, de maneira muito carinhosa, muito respeitosa, me falando isso, porque tinha feito uma imersão com alguns padres e depois teve essa percepção. E você sabe que a teologia da libertação, se ela traz mais a luz existencial e a luz do contexto do que necessariamente a exegese bíblica, né? Então eu colocaria dentro desse contexto. Para mim, está reduzido a isso. Você